mais uma vez aqui no meu canal. Me chamo Sandra Cavalheiro, sou educadora cristã, para quem não me conhece. Gostaria de compartilhar com você hoje algo que realmente, está constantemente, ao nosso redor, em nossa mente, e que nos deixa, assim, às vezes, realmente sem alegria. O nosso rosto muda, as nossas feições, e é justamente a preocupação, Quantas e quantas pessoas vivem, quando não conseguem se controlar, quando não conseguem administrar essa questão da preocupação, porque, na verdade, se a gente para, para questionar, realmente tanta coisa, nos preocupa quando nós olhamos os noticiários, quando ligamos a televisão, quando ouvimos, alguma notícia ruim do nosso vizinho, daquele colega do trabalho, da escola, e aí você fica, meu Deus, aconteceu isso, está acontecendo isso, vai acontecer aquilo. E aí são tantas coisas, que realmente nos deixam e nos tira essa capacidade de imaginar algo bom, para hoje e para amanhã. Como tentar controlar, como realmente a gente pode domar essa questão da preocupação, Todos nós temos preocupações, mas o importante é como nós agimos com elas. E hoje eu quero falar com você quero dar algumas dicas para você sobre justamente isso, como controlar, como domar as nossas preocupações. A primeira delas é justamente vivermos em compartimentos hermeticamente fechados, Justamente isso. O que representa isso? O que representa é justamente você não ficar absorvendo tudo aquilo que pode ser um motivo de preocupação na sua vida, É você não ficar questionando, Às vezes você tem ali aquela situação, você tem aquele problema, você tem aquilo que está ali na sua mente, ou que alguém está trazendo para você, e sempre existe um e se? E se? Mas e se acontecer assim? E aí, às vezes, você tem a solução daquele problema, mas mesmo aquela solução para aquele problema, você ainda continua como se ele estivesse solto e te dando margem para tantos questionamentos. Mas e se não for bem assim? E se for assado? E se for cozido? Uma das coisas que você precisa aprender é justamente a dica que eu te dei, é você controlar, todas essas suas preocupações como se fossem compartimentos que sejam totalmente vedados, fechados, lacrados, para que as preocupações, elas não escapem, Por isso, hermeticamente, é justamente a maneira que você tem para tentar aí solucionar, conseguir ter uma qualidade de vida, mental e emocional. A Bíblia diz que a cada dia basta o seu mal. Então não adianta, você ficar de uma forma descontrolada, preocupado com o amanhã, preocupado com o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. E pasme, tem muita gente que vive dessa maneira. Uma outra dica que eu te dou, para você enfrentar, suas preocupações, os seus problemas, o que de pior pode acontecer, em relação a isso. Justamente é você fazer essa pergunta para você mesmo. O que de pior pode acontecer? Então essa é uma técnica, uma regrinha que você começa a se questionar. E quando você está vivendo aquele problema, está enfrentando aquela dificuldade, e quando você faz essa pergunta, o que de pior pode acontecer, você começa a experimentar uma realidade e começa a perceber que às vezes o problema, o que poderia acontecer não é tão grave como na verdade você começou a desenhar, na sua mente, a pensar, a viajar, às vezes pensando assim, ou colocando como se fosse um bicho, de 7 cabeças, como se fosse um dragão, como se fosse um monstro que realmente pode te engolir e te destruir. Então, quando você faz essa pergunta para você, o que de pior pode acontecer? Você começa a enxergar que não é tão pior assim, ok?
E é sempre, como eu digo, né? É você não pensar que você está só, né? Mas se você é uma pessoa que crê em Deus, né? Que acredita no poder desse Deus, é você acreditar que esse Deus está com você e que Ele vai te dar, né, a saída. Ele vai te dar um posicionamento, uma solução, que não seja agora, mas no momento certo, você vai conseguir, né, administrar esse problema, essa situação. Ainda uma outra coisa é tentar se preparar para o pior. Isso mesmo, né? A partir do momento que você fez aquela pergunta, né, o que pode acontecer, também está preparado, né? Não é você simplesmente relaxar, sabe? Como uma avestruz que coloca a cabeça debaixo da terra, né, na areia, enfia a cabeça, fingindo que nada está acontecendo, que está tudo certo. Então, essa outra dica é você se preparar. Veja bem o verbo, né? Preparar-se, né? Não é você, tipo assim, imaginar isso de pior pode acontecer, né? E aí ficar desesperado, ficar louco, começar a tomar remédio e começar, né, a praticamente ter insônia, não conseguir dormir, não conseguir relaxar, ficar o tempo todo falando sobre aquele problema, não conseguir viver, não conseguir se relacionar mais com as pessoas. Prepare-se. Né? Se algo ruim, muito ruim pode acontecer e ninguém, né, está livre disso, e é justamente se você está enfrentando, às vezes é mais fácil quando você, por exemplo, pensa, né, alguém da sua família está enfrentando um problema de saúde, né? É um problema, é uma preocupação, mas o que pode acontecer de pior? Isso pode acontecer? Pode. Então, se prepare para isso. Se prepare mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, né? Para você saber que você não está só, para você saber que você pode dar a volta por cima nessa situação e para saber também que até algo, né, que você estava tentando se preparar para o pior, mas que de repente pode dar uma guinada também, pode melhorar, né? Você pode, de certa forma, você pode tentar vencer essa situação, né? Tentar manter um equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional, né? Tentar ter uma estabilização, né? Se estabilizar naquela situação, não ficar tão desesperado a ponto de também, né, você pode acabar ficando doente, né, por causa daquele problema, por causa daquela situação. Uma terceira coisa, né, seria justamente você tentar melhorar a situação partindo desse pior. O que você pode fazer para melhorar aquela situação, né? Quais são as possibilidades, né? Aí você teria, né, a depender da situação que você está vivendo, tentar formular, né, se não na sua mente, até mesmo com papel e caneta, você colocar, você anotar, né, fazer como um mapinha mesmo. Eu acho isso assim super interessante. Parece complicado, mas não é, né? Às vezes você tem as coisas na cabeça, mas elas escapam, né? Você, às vezes, nós somos daquele tipo de pessoa que estamos com tanta coisa na cabeça que a hora você está ali focado, daqui a pouco você, né, já mudou de direção. Então, às vezes, quando a gente coloca no papel, quando a gente escreve, quando a gente pontua, né, fica mais fácil de você olhar, né, para aquilo como um mapa e você, então, conseguir capturar a sua atenção de que a coisa também não é tão horrível assim, né? E pode até parecer assim uma certa frieza, mas às vezes é também pensar disso que é o pior, o que eu posso tentar encontrar de melhor. Por exemplo, né, alguma coisa em relação, né, aos problemas que normalmente, né, nos cercam, né? Que é justamente questão de doença, questão de perda de trabalho, ou uma situação difícil, né, no trabalho, a questão do relacionamento, né, amoroso, um divórcio, uma separação. São coisas, né, complicadas, e eu sei que existem mais aí, né, você que está escutando, às vezes são dúvidas, né, o que fazer nessa situação, isso, aquilo,
né? Como eu posso me sair dessa situação? Né? Então, é justamente você tentar, a partir, né, daquilo que você já tem focado, né? O meu problema é esse, mas isso pode acontecer de pior, mas de que maneira eu posso tentar melhorar essa situação? Né? De que maneira eu posso tentar controlar essa situação? Então, você vai pontuar, né, as coisas que você pode fazer. Mas você pode reunir a família, conversar com eles a respeito do problema e tentar encontrar um apoio dessas pessoas, da sua família, das pessoas que te amam. Você pode, de repente, tentar, né, se especializar em algum curso para tentar melhorar a situação em que você está, de repente, no seu emprego, no seu trabalho, ou se você perdeu, você se especializando, que vai ser algo bom para você, mas ao mesmo tempo você vai conseguir uma promoção, algo melhor nessa situação. É você talvez encontrando uma ajuda, né, psicológica para algum tipo de problema que você esteja vivendo, né, mas que de alguma maneira possa te dar um suporte, possa te dar um apoio, possa te dar uma referência. Então, são N coisas que você pode fazer a partir do problema que você está vivenciando, que pode trazer melhora para aquilo que você está enxergando de pior. E às vezes não é nem esperar o pior, né? Mas é você se antecipar para que esse pior não chegue até você, né? É estar sempre trabalhando mentalmente para que essa situação não se agrave tanto, né? E sempre recorrer às pessoas que amam você, né? Que gostam de você, que podem te dar apoio, que podem te ajudar, porque muitas vezes a nossa tendência é enfrentar aquilo sozinhos, né? É você se mostrar como uma fortaleza, né, com um poder tão grande que você não quer ajuda de ninguém, você não precisa, você fecha a porta e às vezes você começa até a ter uma reação meio agressiva e as pessoas não conseguem compreender o porquê de você estar vivendo, né, de você estar demonstrando esse tipo de atitude. É porque você não consegue ser uma pessoa que comparta, né, que compartilhe, né, daquilo que você está vivendo e que você confie de fato que as pessoas elas podem sim ajudar você naquela situação. E eu sempre digo, né, não esquecendo que Deus é a fonte primordial que nos ajuda a enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema e que diz: lança a sua ansiedade sobre mim. Né? Lança a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Né? Isso está lá em 1 Pedro 5,7. Então, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos realmente vivendo problemas, né? É pegar esses problemas todos, fazer um bolo, sabe? E lançar para Jesus e confiar em sua palavra, né? Além de todas essas coisas que eu te dei, a dica que eu te falei, que é justamente quem está por trás de tudo isso, né? É o amor do nosso Deus, é aquele que realmente se preocupa, é aquele que realmente tem tudo e tem todas as coisas sob o controle, tudo está em suas mãos, porque o que a gente tem que pensar também é que muitas vezes, né, nós pagamos um preço alto, porque as preocupações, né, os problemas estão aí, certo? Então, nós temos que saber como administrar esses problemas. Mas por causa desses problemas é que vêm as preocupações até nós, né? Então, a nossa mente é como que ela ficasse sobrecarregada. Os nossos ombros começam a doer, né? As nossas juntas, o nosso corpo começa a doer. O nosso organismo começa a ter uma resposta, né? A partir dessas preocupações, né? Que são justamente motivados, né? As preocupações que são preocupações motivadas pelos nossos problemas. Então, o que nós temos que ter sempre em mente é que se nós não conseguimos controlar, se nós não conseguimos domar essas preocupações, elas acabarão se tornando em quê? Né? Em doenças. Né? Nós acabamos somatizando essas preocupações todas e acaba que algo que poderia ser contornado acaba se tornando algo tão maior do que aquilo que a gente poderia ter sim conseguido resolver
com apoio das pessoas ao nosso redor, com pessoas que realmente se importam e também, né, confiando em Deus, né, confiando no poder que existe na palavra de Deus. Sim, na palavra de Deus. Então isso é muito importante, né, para que a gente possa controlar, para que a gente possa administrar esses problemas. Então é muito importante que a gente tenha, que a gente saiba viver cada dia o seu dia, né? Não vivenciando ele no amanhã, mas para cada dia basta o seu mal, como diz a palavra. Então é viver em compartimentos hermeticamente fechados, não deixar com que esses problemas escapem, né? É estar perguntando o que de pior pode acontecer, né? Tentar antecipar, né? Se for o caso, pontuar, colocar mesmo no papel para que a sua mente esteja sempre focada e você não pense que está com tudo controlado e na verdade não está, né? É você partir do pior, né? Para que tente agir, buscar uma situação. É você compartilhar com pessoas, é você dividir esses problemas, né? É você realmente saber que você pode confiar, né, em pessoas que amam você, que se preocupam com você, que querem apoiar você, para que o problema então não se torne tão maior do que aquilo que você está vivendo, né? É para que você, olha, possa tirar esse peso, né, das suas costas, da sua mente, né, para que o seu corpo não esteja sobrecarregado. É você acreditar, né, em Deus, aquele que diz: lança o teu problema sobre mim, porque eu tenho cuidado de você. Então tente, né, melhorar a situação, partindo do pior, justamente encontrando e pensando, né, em soluções, em coisas práticas que você pode fazer, sempre colocando e pontuando numa folha de papel, porque aí você tem uma visão do que você pode fazer. As dicas eu já te dei, né? Que é justamente você tentar ver essas questões práticas, né? Reunir a família, reunir os amigos, buscar um curso, buscar uma ajuda, um apoio psicológico, enfim, tanta coisa, né, que você pode fazer, a depender da situação que você está vivendo, e não se sentir humilhado por isso, né? Não deixar com que o seu orgulho, né, seja maior do que você, a ponto de você estar sofrendo, né? Eu vou te contar uma história. Conta-se que uma vez um urso muito faminto, né, com muita fome, ele estava buscando comida e ali próximo a ele, né, ele começou então a sentir o odor, né, o cheiro, né, de um alimento, né, de um cozido, né, de uma carne cozida, enfim, uma comida muito gostosa. E ele começou então a seguir aquele cheiro. E diz que era uma clareira de caçadores, né, que estavam ali e estavam naquele momento, né, com a comida, né, no fogo. E aquele urso, então, não tinha ninguém naquele momento. O urso chegou e quando deparou-se com aquela panela grande, né, de comida, que era justamente aquilo que ele estava buscando, só que a panela estava muito quente. Então a historinha conta que aquele urso, com tanta fome que ele estava, ele então abraçou aquela panela, né? Ele com os dois braços veio, abraçou aquela panela, e a panela estava tão quente, ele com muita dor e com muita fome, mas então devorou aquela comida toda, mas não largou aquela panela, né? E a história diz que quando aqueles homens, aqueles caçadores chegaram, né, a seu acampamento, encontraram então aquele urso morto com a panela nos seus braços. O que isso tem a ver com o que eu estou te contando, né? É justamente que às vezes nós estamos enfrentando um problema, né, tão grande, e que nós, ao invés de largar, né, aquela situação, largar aquele problema para que nós não pereçamos, às vezes a gente abraça, sabe? A gente aperta ele nos nossos braços e acredita que podemos resolver, né, que podemos solucionar, quando na verdade a gente simplesmente poderia largar, né? A gente poderia confiar em outras pessoas, né? Poderíamos confiar que existem outras soluções, né? Aquele urso, infelizmente, ele se alimentou
comeu a comida, mas não adiantou nada. Ele morreu de fome. Meu desejo para você é que realmente você tenha sido abençoado com essa palavra, que você realmente, que tenha valido, né, a pena para você ter escutado até agora, que você realmente, se está enfrentando, né, enfrentando alguma dificuldade, algum problema, alguma preocupação, que você siga aí essas dicas. Meu desejo é que Deus abençoe muito a sua vida, que você consiga realmente, né, equilibrar, né, essa situação que você está vivendo. Problemas todos nós enfrentamos, todos nós, né, vivemos, faz parte, né, da vida humana. A questão toda é como enfrentar as dificuldades, como enfrentar as preocupações, como passar, né, por essa preocupação, por esse problema, por essa estrada, né? E uma coisa que eu sempre escuto e que eu sempre digo, né? Tudo nesse mundo, tudo passa, né? Se você está vivendo momentos bons, eles vão passar. Se você está vivendo momentos ruins, eles também vão passar. Ou seja, nada é para sempre. Mas eu espero que você tenha sabedoria de saber o que é que você vai apontar aí na sua folha, no seu papel, né? E pontuar, né? Para que realmente você possa, então, ter dicas, né? Que você possa estar solucionando essa dificuldade que você está vivendo. Então, se você não curtiu esse vídeo, curta. Se você realmente gostou, se foi bom para você. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se você quiser compartilhar também, vai ser um prazer, uma alegria para mim. Breve eu colocarei outro vídeo aí, né, para você. Um ótimo dia para você, um ótimo fim de semana. Eu não sei, né, o momento que você está escutando esse vídeo, esse áudio, mas que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e até a próxima.